Rapaz, palmeirense, olha, o Palmeiras ganhou de novo, como você já sabe aí. Os rivais estão alucinados, não querem mais nem ver o jogo do Palmeiras, porque não adianta, né? Eles estão tentando de tudo aí. Falam do pacto do Abel, mas eu tô desconfiado que esse pessoal está tentando de tudo aí. Eles que devem estar com alguns pactos aí, mas não tá dando certo. Porque o Abel Ferreira mostrou qual é o pacto dele, tá? E eu acho que tá só começando, tá? A boa fase. Tá só começando. E daqui a pouco vai ter mais momentos. Eu quero ver quem que tá com o Palmeiras mesmo, fechado com o Abel, fechado com o Verdão, ou quem tá querendo ter o que falar, porque não é possível em 2025, depois de tudo que o Abel conquistou, depois do que o time tá produzindo e dos resultados que tem conseguido, resultados dificílimos. Olha só, os 3 últimos jogos do Palmeiras foram no Beira-Rio contra o Internacional, onde o Palmeiras conseguiu, na história, em toda a história do Beira-Rio, o Palmeiras tem 5 vitórias lá. Se eu não estou enganado, pelo menos 2 aí são do Abel. Essa última e teve mais 1 ou 2 aí. Olha, eu vou dizer que são só 2, mas eu até desconfio que são 3. Eu vou dizer que são 2. O Cuca eu sei que tem uma, tá? Eu acho que o Filipão aí, se eu não me engano, tem uma vitória também e a outra eu não sei. É por aí. É por aí. Ou seja, o Palmeiras está crescendo nesses últimos anos, está conseguindo ganhar até jogos que você não ganhava. Do Beira-Rio lá, no Morumbi de São Paulo, tá? Do Inter no Beira-Rio, do São Paulo no Morumbi, está voltando a ganhar. Fortaleza, Abel Ferreira nunca tinha ganhado lá. O Palmeiras só tinha ganhado no Castelão em 2019. Abel foi lá e ganhou. O Fortaleza não perdia um jogo desde 2023. Desde 2023 pelo Brasileirão, lá no Castelão. O Palmeiras foi lá, ganhou. 51 vitórias como visitante na Libertadores. Tinha gente querendo demitir o cara por causa de um campeonato estadual. Quantas vezes você já viu um campeão estadual brigar para não ser rebaixado? Olha só o que o Grafite falou do Palmeiras. Teve dificuldades ao longo da partida. Ficaram em São Paulo, no Rio, ó. Palmeiras ficou em São Paulo. Alguns jogadores tiveram dificuldade. Inclusive, no primeiro tempo, o Estevão passou mal, né? Chegou a vomitar em campo, precisou ser substituído, sentiu a altitude. O jogo foi em La Paz, então a quase 4.000 metros de altitude, mas o Palmeiras conseguiu uma vitória e 100% de aproveitamento. Agora venceu também o Bolívar por 3-2, num jogo de mais gols até do que a gente esperava. Um primeiro tempo já melhor do Palmeiras. Quero ouvir um pouquinho da tua impressão desse jogo, Raed, porque a gente tem até os números da partida, mas a gente esperava, e como aconteceu, né? O Palmeiras tirando um pouco a velocidade, explorando talvez os contra-ataques, e foi onde conseguiu se sair muito bem no primeiro tempo, já abrindo 2-0, né? Parecia, inclusive, que quem estava jogando na altitude era o Bolívar, porque os gols que o Palmeiras fez, logo primeiro o Flaco Lopes rouba a bola com 14 minutos de jogo, rouba a bola na linha de meio de campo, corre praticamente livre na direção do gol, dribla o goleiro e faz o gol. E o segundo gol, ainda no primeiro tempo, aos 45 do primeiro tempo, ele também rouba a bola na linha de meio de campo e vai correndo. São 3 jogadores do Palmeiras contra um defensor apenas do Bolívar. Ninguém voltou, só os jogadores do Palmeiras foram para o ataque. O Palmeiras abriu 2-0. Segundo tempo, Tem uma bola na trave ainda, né? No último minuto de jogo, o Palmeiras podia ter feito 3-0. Sim, exato. Só pra gente mostrar os números do jogo, Com Facundo. O Bolívar ainda teve 64% de posse de bola, por isso o Palmeiras foi tão efetivo nas transições. Mas acho que entre as finalizações, a gente tem 18 do Bolívar e 11 do Palmeiras, mas, salvo engano, foram 9 no gol, né? O Palmeiras foi muito feliz nas suas finalizações também. Teve menos que o Bolívar, mas mais eficientes no jogo de hoje, né? Além de 12 escanteios, que o Bolívar, claro, e os 2 gols saem de bola aérea, né? O Bolívar se aproveitou muito bem disso. 3 escanteios para o Palmeiras, 2 impedimentos ainda para o Palmeiras, um gol bem anulado, né? A dúvida era se a posição do jogador do Palmeiras, mas é muito claro. Demora, na verdade o VAR demora para mostrar uma imagem que parecia muito clara de que havia impedimento. Faz faltas cometidas e os desarmes, né? Que ajudam a construir contra-ataques. Com relação às finalizações, tem uma explicação. O Palmeiras, ele sempre que chegava na área adversária, a linha de defesa do Bolívar estava totalmente desconstruída. Sim. Isso aí também tem uma explicação no período do ano que a gente está vivendo. Hoje, no dia 24 de abril de 2025, o Palmeiras chegou ao 24º jogo na temporada e o Bolívar, 7.
São 24 jogos do Palmeiras, mais do triplo de jogos o Palmeiras fez em 2025 do que o Bolívar. O Bolívar tem 7 jogos na temporada. E a linha defensiva está em preparação ainda. A linha defensiva dele estava uma água. Os 2 primeiros gols do Palmeiras, a recuperação do Palmeiras o ataque ao campo adversário, ninguém do Bolívar volta. Então é um time ainda tentando entender o que vai fazer durante a temporada do Bolívar. O Palmeiras não tinha nada com isso, abriu 2-0. No segundo tempo, o Bolívar só jogou bola na área. O primeiro e o segundo gol você falou que foram de cruzamentos na área. No segundo gol, foi o 26º cruzamento na área do Bolívar na partida, aos 24 do segundo tempo. Ou seja, em 45 mais 24, não sei fazer conta, não, tô brincando, 69 minutos de jogo, o Bolívar tinha cruzado na área 26 bolas, fora os escanteios. Ou seja, é uma equipe que só tinha esse recurso da bola aérea, empatou o jogo. E aí uma outra jogada do Flaco no comando de ataque, limpando dentro da área, 2, 3 marcadores, rolou pro Facundo, errou o chute, sobrou pro Maurício e o Palmeiras conseguiu vencer o jogo. E aí tem a questão da altitude, os jogadores falaram depois da partida, né? O Estevão fez o segundo gol do Palmeiras, comemorou muito o gol na Libertadores, mas falou que sentiu... Aniversário dele. Como? Aniversário do Estevão. Hoje é aniversário do Estevão, bem lembrado. Ouvi isso no dia de hoje, eu tinha até esquecido. Hoje era aniversário dele, fez o gol na data do seu aniversário, mas falou que lá é surreal, foi a expressão usada pelo Estevão. E o Maurício, que entrou no lugar do Estevão justamente quando ele se sentiu mal, explicou que o problema não é nem o pique, é a recuperação. Né? Depois que você dá o pique, você puxa o ar e não vem, né? E aí essa recuperação é muito difícil. Né? Um ar feito diferente e tem jogadores que sentem, realmente tem jogadores que sentem, tem jogadores que não sentem nada, que jogam como se estivessem no mesmo nível do mar. Mas assim, no segundo tempo o Palmeiras sentiu também a parte física, né? A parte física deu uma caída, acho que muito por conta também da altitude, do volume de jogo também, mesmo que desorganizado da equipe do Bolívar. Você acaba sentindo um primeiro tempo assim de almanaque perfeito, onde conseguiu explorar as deficiências do Bolívar. O Raed trouxe um dado importante, que é o começo de temporada, 7 jogos só ainda, é preparação ainda, mas para um jogo tão importante como esse, eu achei também muito desorganizado o Bolívar. No segundo tempo o treinador organizou mais um pouco, o Palmeiras sentiu, acho que também o cansaço, a própria altitude, e tomou 2 gols, mas buscou. O Maurício entrou bem, o Estevão estava fazendo um bom jogo, mas destacar o Flaco Lopes, que participou dos 3 gols, parece que não sentiu nada, parece que estava jogando ao nível do mar e conseguiu... Porque ele já tem altitude, né, no tamanho. Ele já é alto, né, naturalmente ele já está acima do nível, né? Mas realmente uma vitória importante. Nós falávamos aqui no primeiro programa sobre essa possibilidade, como o Palmeiras poderia se comportar. E tecnicamente o Palmeiras mesmo com a equipe alternativa mexida, é uma equipe superior à equipe do Bolívar e mostrou isso durante o jogo. E aí a questão da bola aérea é importante, a gente viu, os 2 gols foram do Fábio Gomes, inclusive conhecido aqui, do futebol brasileiro. 2 lances, ele se aproveita bem da bola aérea, ele cabeceia muito bem, né? O Everton no final do jogo estava até, acho que é uma preocupação para a sequência, estava sentindo dores na coxa, no segundo gol ele leva um pisão e parecia ali jogar um pouco no sacrifício até o final, vai ser observado provavelmente nos próximos dias. Foi um ponto de atenção, até brinquei aqui no primeiro programa, falei do Benedetti, que é um zagueiro alto, né, de 1,97 m, entrou na partida. O Abel sentiu a necessidade de mais um zagueiro alto, porque o Fux também tem, o Gustavo Gomes tem essa característica, não é tão... É alto, mas o Bruno Fux é ainda maior do que ele, é que o Gustavo Gomes já tem esse potencial na bola aérea. Ele coloca mais um zagueiro alto preocupado, porque essa era, como disse o Raed, pelo número de cruzamentos, a principal alternativa do Bolívar. Mas se sai muito bem, de novo, né, que isso é algo que a gente repete muito sobre o time do Palmeiras, na força mental desse time, na maturidade para saber lidar com a situação adversa. Porque o Palmeiras abre 2-0 no primeiro tempo, a gente falou, e o Bolívar empata. Chega ao 2-2 com esses 2 lances do Fábio Gomes de cabeça, e o Palmeiras continua sabendo aproveitar ali com calma as chances que ele criou nos contra-ataques para voltar à frente do placar. Até uma cornetada de leve, o terceiro gol, o Facundo Lopes se enrola com a bola, né? Consegue bater com a bola nas 2 pernas, mas na sobra o Flaco garante o gol do Palmeiras. A gente achava que ele tinha errado, mas não, foi uma assistência. Foi, pensado para que a bola sobrasse. Pro Maurício. Quem faz o terceiro gol. A partida do Flaco foi incrível. O Flaco jogou muita bola. O Palmeiras, a gente estava especulando aqui antes do programa, né, antes do jogo, no programa anterior, como é que seria esse Palmeiras
como é que entraria em campo. Ele entrou com 3 zagueiros mesmo, foi o Bruno Fux, o Gustavo Gomes e o Piquerez de zagueiro. Aí na linha de meio de campo, 2 volantes, né, o Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno, com 2 laterais fazendo ali uma ala no meio, o Vanderlan e o Giai. E aí 3 jogadores de frente, o Estevão pela direita, o Flaco centralizado e o Facundo pela esquerda. E quando o Palmeiras era atacado, esses jogadores, os 2 laterais, eles baixavam linha, faziam uma linha de 5 para evitar essa bola aérea. Porém, no segundo tempo, foi na bola aérea com o Fábio Gomes, a primeira entre o Piquerez e o Vanderlan, ele conseguiu o espaço ali, cabeceou, fez um gol, e na segunda, né, o gol de empate do Bolívar, ele ganha na disputa de cabeça do Gustavo Gomes e do Piquerez, né, ele consegue ganhar dos 2 ali, se posicionando, atacando a bola, e por isso o Abel põe o Benedetti, porque ele estava tirando um dos zagueiros do combate ali ao Fábio Gomes, que era o Fux, ele estava saindo para atacar a lateral, né, para fazer a perseguição para a lateral, e aí ele põe o Benedetti para poder ter um jogador de porte físico, né, 1,97, para essa bola aérea, e foi o único garoto utilizado na partida, né? O Alan entrou também. O Alan entrou, é verdade. Mas chama atenção, e não é a primeira vez na temporada, né, Grafa? A gente está falando de um jogo na altitude, fora de casa, contra um Bolívar que também precisava pontuar. E mesmo sofrendo 2-2, você não vê aquele time desesperado, né? Não. Aquele Palmeiras que sofre o empate, se descontrola, começa a levar um monte de bola aérea. Pelo contrário, parece um time até no contra-ataque, sabendo muito bem o que tem que fazer para sair com a vitória. Até porque ele sabia que o Bolívar ia se jogar o ataque e ia tentar o terceiro gol, né? Ia tentar o empate. Mas na sequência o Palmeiras conseguiu logo o terceiro gol. É uma equipe que vive um bom momento, né? Uma equipe que está se encontrando novamente na temporada, né? Essas 5 temporadas do Abel no futebol brasileiro, a gente vê mesmo o Palmeiras vivendo maus momentos da temporada, jogando mal, mas daqui a pouco se reencontrando. E quando se reencontra, tem uma confiança normal do jogo, da confiança dos companheiros em saber situações de jogo, já ter vivido situações como essa. E hoje, mais uma vez, não foi diferente. Na reta final, poderia ter matado o jogo, né? Poderia ter tido a chance de marcar o quarto, chega a marcar, mas está impedido, né? Tem um impedimento até bem claro que demorou o VAR, né? O VAR demora. A gente viu na imagem em tempo real que estava impedido, o Bandeira sinalizou e o VAR levou mais de 2 minutos para confirmar. O Palmeiras sempre esteve mais perto do terceiro gol do que o próprio Bolívar, e depois do terceiro o Palmeiras esteve mais próximo do quarto do que o próprio Bolívar. Uma partida assim de tirando esses vacilos defensivos no segundo tempo, tomar 2 gols de bola aérea, que era a característica da equipe do Bolívar para o segundo tempo, o Palmeiras fez um grande jogo. E aí, claro que é importante, né, para o Palmeiras vencer fora de casa, mas principalmente manter os 100% na Libertadores. A gente mostrou há pouco o Mushuki Runa na Conmebol Sul-Americana, mas na Libertadores o Palmeiras é o único que está com 100% de aproveitamento, o único que venceu os 3 jogos. É importante para as fases finais, né, ter o melhor desempenho na primeira fase para poder decidir em casa, né? Fora que você tem a possibilidade de, nos próximos jogos, gerir o elenco, né? Se precisar poupar em alguma partida da Libertadores, tendo um confronto no Brasileiro ou na Copa do Brasil, eliminatório importante, né? Você tem uma margem ali, uma gordura no grupo, como a gente está vendo. O Palmeiras, o único da primeira fase da Conmebol Libertadores que venceu 3 partidas e com uma diferença já de 6 pontos para Cerro Porteño e Bolívar. O Sport Cristal no grupo é o único que ainda não pontuou, tem 0 pontos até aqui. E aí a gente está falando muito do Flaco Lopes, que foi o grande destaque da partida do Palmeiras, conduziu muito bem os contra-ataques, enfim, fez gol, foi importante para a vitória de hoje. Dá para pensar numa formação com ele e o Vitor Roque no Palmeiras, ou vão ter que conciliar mesmo alguns jogos, uns jogos para um e outros para o outro? Talvez na Libertadores, na próxima fase, até porque o Palmeiras está bem encaminhado a classificação, vai fazer 2 jogos em casa, né? Ele pega o Cerro fora e o Sporting Cristal. E depois o Bolívar em casa. O Bolívar em casa, né? Nessas circunstâncias, nessas condições, até dá para pensar nos 2. O Campeonato Brasileiro é mais difícil, até por conta do começo do Campeonato Brasileiro, jogos mais difíceis, né, do que o Palmeiras encontre nesse grupo da Libertadores, né? É importante salientar isso, ratificar isso nesse grupo, não na Libertadores toda. Mas eu acho que na Libertadores, nos próximos 3 jogos, principalmente nos jogos em casa, talvez a possibilidade que o Abel possa testar e possa usar em alguns momentos dentro do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nos 11 iniciais, eu acho difícil pela característica de trabalho do Abel. Só para dar a sequência certinha, o Palmeiras joga fora de casa, né, contra o Cerro Porteño na próxima rodada. Aí depois tem um jogo em casa contra o Bolívar e fecha em casa contra o Sporting Cristal. Provavelmente já é eliminado, né, com o Sporting Cristal com nenhum ponto, diferença de 9. Ainda tem chances matemáticas, mas até a última rodada dificilmente
ainda terá chance de classificação no grupo, então ainda pode ser um jogo em casa com um adversário que não tem mais chances na competição. Você vê, Raed, a possibilidade dos dois, no famoso, os dois podem jogar juntos, Flaco Lopes e Vitor Roque no Palmeiras, porque com a oportunidade dada hoje, o Flaco Lopes mostrou a importância dele para o time, né? É possível, mas não é provável. É possível por diversas formas, né? Por diversas possibilidades. O Vitor Roque, ele não fez só na base, no profissional. Quando ele sobe, quando ele vai contratado pelo Atlético Paranaense do Cruzeiro, ele não disputa a posição por dentro logo de cara. Ele entra pela ponta direita. Na base ele também fazia ponta direita ou atacante de referência. Na seleção brasileira sub-20, ele fazia uma dupla com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ficava e ele abria pela direita. Então, é possível, mas não é provável. Não é provável porque o Abel tem para fazer o corredor direito hoje o Felipe Anderson e joga muito longe do gol. Ele já foi muito criticado por botar o Endrick nessa função 2 anos atrás. Ele poderia ser um atacante por trás do Flaco Lopes, como é, por exemplo, hoje o Estevão ou às vezes o Facundo, mas com outras características, né? Então, o Estevão é de drible, da magia ali por trás, o Facundo com uma dedicação, também velocidade. Então, possibilidade existe. Existe um encaixe que é possível que aconteça, mas eu acho muito improvável. Dentro desse contexto de um Palmeiras hoje modificado, um time misto, com jogadores aproveitando ali a oportunidade, o Abel mantém uma sequência agora de 7 jogos, de 7 vitórias consecutivas. E se a gente há pouco, né, mesmo na Libertadores vencendo os 2 primeiros jogos, falava de um desempenho ainda abaixo da quantidade de peças que tem esse ano no elenco Abel, acho que agora ele começa a ver essas peças renderem, né? Tanto o time titular que ele vem utilizando no Brasileirão, que vem com a sequência conseguindo jogar melhor, cada um em funções que executam melhor dentro do campo, e até os jogadores que pedem passagem no time também fazendo uma boa partida hoje. Olha, analisando o Palmeiras da reta final do Paulistão, o Palmeiras de hoje, a gente vê uma diferença, lógico, de confiança dos atletas por conta dos resultados, né? 3 jogos, 100% na Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. A bola tá entrando. Sim. A grande questão na reta final do Paulistão, nos jogos finais contra o Corinthians, que não conseguiu marcar gol em nenhum dos 2 jogos, era porque estava criando chances, mas não estava marcando gols. Agora a bola voltou a entrar. Na Libertadores são 3 jogos com 3 vitórias, no Campeonato Brasileiro são 5 jogos com 3 vitórias. 3 vitórias, até que vou até confirmar, mas acho que são isso. Ou seja, o momento é outro, o jogador está com confiança, recuperou jogadores importantes, os jogadores nesse momento da temporada, é o momento que os jogadores estão... 4 vitórias, um empate e 4 vitórias. É o momento da temporada que os jogadores estão começando a chegar no ápice físico, na condição física, já completando agora 3 meses e meio de preparação, né? Os que se apresentaram no começo de janeiro, e não foi uma preparação para a temporada, foi preparação para jogar já campeonatos estaduais. Sim. E jogos de campeonatos estaduais, desculpa. Mas é o momento ideal da equipe. O Palmeiras não vinha jogando mal, ele não vinha aproveitando as chances. E agora a bola está entrando, a equipe está mais confiante. O Palmeiras no seu ritmo normal, né? Começa mais ou menos, daqui a pouco engrena e faz uma grande temporada. Tá então o Grafite falando, mandando, os jornalistas estão aí encabulados aí com a técnica, a tática, a estrutura aí de motivação do Abel Ferreira para que os jogadores possam desempenhar o melhor em campo e buscar resultados como os 3 últimos, 3 jogos fora de casa, absolutamente difíceis, contra o Inter no Beira-Rio, um jogo que não é para qualquer um chegar lá e botar as asinhas de fora. Fortaleza no Castelão também não é para todo mundo toda hora chegando lá e botando as asinhas de fora. E também contra o Bolívar na altitude. Parece que só 2 times ganharam lá. Palmeiras é um deles. Até outro dia era só Palmeiras. Se eu devo estar enganado. Parece que foi o Cerro Porteño que foi lá e ganhou. Ou o jogo do Cerro foi no Paraguai. Não tenho certeza, eu não me lembro se foi no Paraguai. Mas o Cerro meteu 4-2 neles. Não sei se foi na altitude. Porque se foi, é o Cerro Porteño que conseguiu isso agora. Porque o Palmeiras era o único que tinha ido lá e ganhado, né? E esses números todos aí, o que significa para você todos esses números aí dos últimos tempos da gestão Abel Ferreira? Para mim significa trabalho bem feito, significa trabalho. O trabalho, quando é bem feito, pode ter momentos que as coisas não vão sair bem, mas na maior parte do tempo as coisas vão sair bem, porque você está fazendo um bom trabalho, o trabalho está sendo bem feito. Se você fizer um trabalho mequetrefe, um trabalhinho ali
meia bomba, de qualquer jeito, tende a ter 50% de chance de dar certo e dar errado. Quando o trabalho é bom, é bem feito, vai ter ali uns 80% a 90% de chance de dar certo, e aí, eventualmente, pode acontecer ali um deslize ou outro, pode acontecer uma situação diferente. Mas a maior parte do tempo pode dar certo. Prova disso, o status do time do Palmeiras. Todos os recordes que quebrou, conseguiu ser tricampeão da Libertadores na mão do Abel, conseguiu todos os números que você está vendo de Libertadores na mão do Abel, conseguiu os números do Brasileiro na mão do Abel, se distanciou dos outros concorrentes ao maior campeão do Brasileirão na mão do Abel, conseguiu aí ganhar 3 campeonatos paulistas consecutivos, que tinha acontecido da última vez lá em 1930 e o caramba, mais de um jogador também para a seleção brasileira, mais de 2 eu diria, né? A gente teve aí o Rony, teve aí o Everton, o Estevão, o Hendrick, meu irmão, Rafael Veiga. Claro que a seleção brasileira já é uma bagunça, né? E faz tempo já, né? Então uns 20 anos que a seleção brasileira não leva os melhores, leva só o que o empresário aparentemente quer. É a sensação que o brasileiro tem, né? Assim, e ninguém desmente, o que é pior. Ninguém desmente, quer dizer que a gente deve estar com alguma razão disso aí. Mas me deixa aqui a sua opinião então, tá? Porque o Palmeiras está absolutamente incrível. Avante palestra.